Olá, meu nome é Mark e estou fazendo um videogame sobre imãs. Então, no último episódio desta série, eu disse que meu próximo objetivo era trabalhar em algum conteúdo real para este jogo. Os quebra-cabeças para esta aventura de quebra-cabeça. Todas as coisas que fiz até agora foram apenas níveis de teste e estágios de protótipo, coisas que acabam sendo jogadas fora quando mudo muito o código. Mas com o espírito de terminar o jogo, é hora de trabalhar duro e realmente trabalhar no conteúdo que deve acabar no jogo final. Portanto, meu desafio para 23 de janeiro é fazer 30 câmaras de quebra-cabeça individuais. Como eu consegui? Bem, fique por aqui para descobrir. No em de janeiro, sentei-me na frente da Unity, com uma grande caneca de chá e muita determinação, e fui tudo bem quebra-cabeças. 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 Souls. Acontece que é muito difícil ter ideias para quebra-cabeças. Eu fiz alguns bons durante o desenvolvimento deste jogo, mas eles honestamente parecem casos que surgiram ao acaso. A ideia de fazer isso sob demanda 30 vezes seguidas. Não tenho certeza de como fazer isso. É assim que eu começo, progrida neste desafio. Foi bem lento. Eu fiz alguns níveis, mas foi como puxar. Isso realmente disparou minha motivação para trabalhar no jogo. Eu só conseguia fazer isso por algumas horas por dia antes de ficar completamente entediado e esgotado. É assim, nesse ritmo, eu simplesmente não atingiria a meta. Agora eu comecei a pensar que talvez eu tivesse acabado com este jogo depois de trabalhar nele por tanto tempo. Já faz mais de um ano. Além disso, acabei de fazer uma grande pausa de 4 meses no final do ano passado. Mas não. Você vê, às vezes quando eu estava batendo minha cabeça contra um desses quebra-cabeças, eu percebi que eu precisava fazer algum tipo de novo mecânico. Um novo botão, ou interruptor, ou porta, ou bloco, ou qualquer que seja. Então eu faria arte, e depois escreveria o código, e depois testar, depurar e criar ferramentas no Unity. E de repente era como o desenvolvimento de jogos costumava ser. Eu poderia apenas focar hiper no problema por horas e horas sem nem perceber que não almocei hoje. Mas então eu voltaria ao design de níveis, e era lento, difícil e tedioso. Mas percebi que havia uma diferença fundamental entre esses dois modos de trabalho. Veja bem, quando eu estava trabalhando em uma mecânica de jogo, ela sempre começava com algum tipo de objetivo. Como se eu precisasse fazer um bloco que o robô pudesse empurrar para a esquerda e para a direita, e então eu pudesse trabalhar para atingir esse objetivo. Mas quando estou subindo de nível, o único objetivo eu tenho é fazer um quebra-cabeça interessante, o que é bastante ambíguo. O que eu realmente poderia fazer é um pouco mais de estrutura. Então, procurei recursos para me ajudar a ter ideias de quebra-cabeças e encontrei este ótimo post de Patrick Trenor, criador do maravilhoso jogo Patrick Explorer Boss do ano passado. Uma espécie de joia alucinante, meta-nível e recursiva voltada para o futebol. Foi um dos ilustres. Menciona no meu vídeo sobre o jogo mais inovador de 2022. É um ótimo jogo. De qualquer forma. Este post tem muitos bons conselhos sobre como ter ideias para quebra-cabeças, mas houve uma coisa que realmente me chamou a atenção. Então aqui está o que eu fiz. Tirei screenshots de todas as mecânicas do meu jogo. São os imãs, a bloca, a plataforma unidirecional, o eletroímã, o laser e assim por diante. Então eu os coloco no topo de uma mesa.
Peguei essas mesmas mecânicas, novamente as coloquei ao lado da mesa e me livrei de todas as duplicatas. Isso me deixou com uma matriz, onde cada célula está na interseção de duas mecânicas de jogo. Este, por exemplo, está na interseção do eletroímã e da broca. Eu então pegaria essas duas mecânicas de jogo e as colocaria em uma sala vazia no Unity, juntamente com alguns outros detalhes como o personagem, talvez um dos heroes, alguns botões, alguns ladrilhos, o que for. Então eu começaria a brincar, experimentando, apenas meio que mexendo com o sistema e procurando há interações interessantes ou consequências interessantes dessas duas mecânicas. Como, por exemplo, se a broca estiver sobre o feixe eletromagnético, meu pequeno ímã fica preso. Então, se você retrair a broca, se estiver perto da ponta, o ímã irá rapidamente disparar e escapar. Mas se for do outro lado da broca, vai demorar muito mais tempo. Então, essa pequena percepção, este pequeno truque, pode ser a solução para o quebra-cabeça. Isso é o que o jogador tem que descobrir. Então eu posso essencialmente trabalhar para trás para criar um nível onde a única maneira de resolvê-lo é fazer aquela coisa. Então, se eu apenas adicionar mais algumas mecânicas como esta, aqui temos um nível em que você deve prender o ímã embaixo da broca, longe da ponta, para ter tempo suficiente para chegar aqui antes que o ímã escape e faça essas duas portas lugares de comutação. Não é um quebra-cabeça ruim. O que mais está na matriz do quebra-cabeça? Eletroímã mais feixe de lazer. Ok, nada mal. Pouco mais broca. Bem assim. Mais bloco de rodas. Sim, muito bom. De repente, o design do quebra-cabeça não era mais tão difícil. E minha motivação estava voltando. Eu atribuo isso em grande parte à matriz do quebra-cabeça. Tu soube me dar esse prompt, dando-me uma sugestão, dando-me um ponto de partida. Apenas algum tipo de estrutura para me ajudar a encontrar ideias. Agora é claro que nem sempre funcionou. Nem toda combinação leva a bons quebra-cabeças e às vezes o progresso ainda era difícil e lento. Mas no geral isso tornou o design do quebra-cabeça muito mais fácil. Já ficou mais fácil a cada quebra-cabeça que fiz. Eu atribuo isso a algumas coisas. É que acabei de melhorar no design de quebra-cabeças. Prende as dicas e técnicas que você pode ter quando você faz algo repetidamente. É como construir um músculo. Então, por exemplo, comecei a ver a importância do número de ações que o jogador tem disponível a qualquer momento. Se forem muitos, o quebra-cabeça pode parecer confuso e opressor. Mas se for muito pouco, o jogador pode simplesmente fazer o que está à sua frente repetidamente até resolver o quebra-cabeça sem realmente resolvê-lo. Também pensei no meu vídeo sobre desenho de quebra-cabeças, no qual falei sobre como atrair o jogador a fazer uma suposição errada sobre o quebra-cabeça, para que ele fique um pouco preso e tenha que pensar lateralmente para encontrar a solução real. Então eu tentei incorporar isso em alguns dos meus quebra-cabeças também. O design do quebra-cabeça também ficou mais fácil porque aumentei o número de mecânicas disponíveis para mim. Como eu disse antes, grande parte do design do quebra-cabeça é forçar o jogador a fazer uma coisa específica. Então você precisa cortar outras rotas que permitiriam que eles terminassem o quebra-cabeça de uma maneira muito mais fácil e torna tudo inútil. Isso geralmente se resume a algum tipo de mecânico, como um feixe de laser que pode bloquear o jogador, mas não ímãs.
Um fez que pode bloquear o ímã, mas não o jogador. Um botão T. Você tem que segurar para que ele funcione. Uma porta que opera um interruptor toda vez que você passar por isso. Toda vez que fiz um desses para resolver algum tipo de problema no meu quebra-cabeça, designe, eu teria em minha caixa de ferramentas para resolver o mesmo problema muito mais rapidamente no futuro. Também troquei algumas das minhas mecânicas por outras mais abertas a combinações na matriz do quebra-cabeça. Por exemplo, essa alavanca flip é muito legal, mas eu a troquei por uma grande pá giratória que pode fazer coisas assim. Isso pode ser um quebra-cabeça. E a última coisa que ajudou a tornar o desenho do quebra-cabeça mais fácil foi investir ainda mais tempo em minhas ferramentas. Como antes, se eu quisesse conectar um botão ao mecânico, seria necessário muitos cliques para atribuir a função certa aos gatilhos de ativação e desativação do botão. Então, reescrevi tudo, e agora tudo pode ser feito com um único clique. Grande parte desse processo é sobre brincar, experimentar e iterar. Então quero que seja o mais livre de atrito possível para editar esses níveis. Então, entre a matriz do quebra-cabeça e as dicas e técnicas, e a mecânica de jogo adicionada e as ferramentas de design de nível aprimoradas, consegui criar um monte de níveis para este jogo. E cada vez eu criava um seed em minha bíblia de quebra-cabeças na palestra DAP. Cada seed eu anotava quais mecânicas são usadas naquele quebra-cabeça para que eu pudesse reordenar facilmente os estágios para ter uma boa progressão de introduzir lentamente o jogador às diferentes mecânicas do jogo. Eventualmente, também vou querer fazer isso por dificuldade, mas isso virá após o teste de jogo. Então, quando olhei para a Bíblia do quebra-cabeça, pude ver lugares onde a progressão meio que saltava. Assim como o primeiro quebra-cabeça que apresentei ao jogador o bloco vermelho, o eletroímã e esses botões de toque. Em seguida, o segundo quebra-cabeça adiciona blocos azuis e, em seguida, o terceiro quebra-cabeça adiciona bloco a Elbins. Mas então o quarto quebra-cabeça acrescenta botões laranja, botões verdes, raios, lazer e plataformas móveis. Uau, isso também muita coisa. Desacelerar. Mas pude ver essa lacuna como um terreno fértil para fazer mais quebra-cabeças. E novamente com um objetivo realmente claro, dessa vez de apresentar ao jogador as mecânicas que eles precisariam para aquele quarto nível. E assim cada lacuna no quebra-cabeça da Bíblia adicionaria ainda mais níveis. É assim cumpri meu objetivo de fazer 30 níveis em janeiro. Não exatamente. Eu tenho cerca de 26 anos. Tive que parar e fazer esse vídeo. Afinal, ainda estou administrando um canal no YouTube. Mas estou muito orgulhoso do meu progresso. E estou muito animado para o jogo agora. Especialmente depois de revisar mais alguns dos visuais. Acho que está começando a parecer adequado. Videogame de boa fé. É assim, no espaço de algumas semanas, deixei de odiar meu jogo e queria deletá-lo e ir morar em uma caverna na Sérvia para ficar realmente empolgado com o lançamento desse jogo. E pela primeira vez em todo esse processo, sinto que posso ver o fim. Até agora tem sido como escalar uma montanha onde o pico é obscurecido pela neve. Mas em janeiro senti que finalmente poderia ver o cume. Eu posso ver o roteiro que eu preciso a seguir para terminar esse jogo. Eu preciso fazer um monte de níveis mais. Eu preciso fazer algumas tipo de história narrativa, cutscenes, algo assim. Eu tenho que fazer uma tela de seleção de nível. Eu tenho que fazer música. Eu tenho que fazer
Você sabe, o polimento geral e a correção e liberação de bugs. Isso é uma enorme quantidade de trabalho ainda. Muitos meses. Mas pelo menos parece. Um roteiro. Parece algo que posso seguir para fazer este jogo. O próximo passo é testar esses níveis, certificando-se de que eles são realmente bons. Quebra-cabeças. Mais do que qualquer outra coisa no desenvolvimento de jogos, eu sinto que são algo em que o criador simplesmente não consegue avaliar sua qualidade ou dificuldade. Então eu preciso agrupá-los em uma demonstração e distribuí-los para as pessoas brincarem. Isso vai começar com a família e amigos, mas depois ele ia para o link Discord para patronos. Verifique se você está na página Desenvolvendo com Mark. Ed se você quiser jogar. É tudo por agora. Obrigado por assistir. Obrigado por sua paciência. Espero vê-lo em março.